Oração. Pai querido, Pai celestial, louvamos o teu nome nesta noite, apresentando as nossas vidas, pedindo que a tua bênção seja conosco, que tu uses de bondade e misericórdia para com cada um de nós. Abençoa os alunos que puderam estar aqui ou que estão a caminho de chegar, aqueles que não poderão por razões de trabalho, de saúde ou de família, alcança-os com a tua bênção, com a tua graça, com a tua misericórdia. Senhor, abre as nossas mentes, nossos corações, ilumina-nos para compreendermos mais e mais a profundidade desta matéria, Senhor Deus. Abençoa-me com graça para que eu possa transmitir com graça, com a habilidade, a tua santa palavra. E os meus irmãos abrindo as suas mentes e seus corações. Muito obrigado. Recebe a nossa oração, perdoa os nossos pecados e guia-nos, Espírito Santo, na aula de hoje. A nossa oração que nós a ti fazemos, desde já agradecidos no maravilhoso e bendito nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Muito bem, meus irmãos, está chegando aí nosso irmão Marcos Tavares, está chegando aí nosso irmão Victor Freire. Maravilha! Éramos três, agora já somos cinco. Já somos cinco, graças a Deus. Fala comigo, irmão Victor, paz do Senhor. Opa, seu pastor, desculpa o atraso Bom, aí. nada, nós estamos no horário. Bom revê-lo, bom revê-lo. Quando um aluno falta, fica um buraco desse tamanho, meu Deus. Mas quando um aluno aparece, ele aumenta não o tamanho do buraco, mas da alegria. Ah, Deus que bom. abençoe, prazer grande. Sua esposa Amém. estará podendo vir hoje? Acredito que sim. Pastor, a minha esposa fez uma cirurgia Ou, terça-feira. Então, ou, assim, então ela tá na clínica ainda lá recuperando, tá em Miami. Ela tá na clínica e só vai poder fazer aula tem que ser semana agora na próxima, né? Porque semana agora o senhor falou que Na era próxima é semana não feriado. teremos aula, é porque é Uhum. feriado. De alguns feriados nós observamos. Então ela estará então conosco no dia 11. Não, perfeito. Exatamente. Não, tranquilo. Peça ela assistir as aulas em vídeo, né, para não perder o fio da meada, correto? Então, E, enfim, assistindo às aulas, a gente, se ela ficar com nota baixa, eu vou dar um trabalho, só para não ficar com a nota muito baixa, né? Porque as ausências mexem um pouquinho com a nota, mas não há problema não. A gente está aqui para ajudar nas necessidades que o aluno tem. Perfeito, irmão Marcos Tavares. Tá bonito esse homem, acho que tomou um banho de loja ou um banho de unção, não sei, tá? O homem tá mais jovem. Desculpa a pergunta, irmão Marcos, sua idade, eu esqueci a sua idade. 60. Sério? Eu É. jurava menos, eu jurava menos. Que bom. Eu jurava 54, 55, 60. Rapaz, tem que aprender com o irmão. Como diz meu filho, ter vergonha na cara e ficar jovem. Vou, faz, vou fazer 65, mas não estou tão jovem quanto o irmão. Parabéns, que Deus conserve esse seu 60 em 55. Meus irmãos, vamos dar então continuidade. Deixa eu ver aqui, alguém está mandando, é sempre assim. Ok, perfeito, maravilha, maravilha. Vamos então começar a nossa aula de hoje. Deixa eu, alguns rápidos avisos, bem rápidos. Próxima quinta será 4 de julho, preste atenção. Próxima quinta-feira será 4 de julho. Geralmente, quando cai na quinta-feira alguns feriados, nós costumamos observá-los, né? E dessa forma, então, o 4 de julho e Ação de Graças são alguns deles. Então, você já está sabendo, 4 de julho, próxima quinta, não teremos aula, porque entendemos que muitos de vocês trabalham muito, né? E alguns no dia 4 de julho não trabalharão, e é nada mais que justo que vão ter o seu tempo com a família. A quinta-feira de Ação de Graças, né, que é em novembro, que é a última quinta, se não me engano, também não costumamos ter aula. Então, não são todas as quintas de feriados que observamos, mas coincidência ou não, então a próxima aula não teremos. Teremos então mais duas aulas pela frente, dia 11 e dia 18. Se quiser anotar, então, dia 11 e dia 18 de julho. O 4 de julho não teremos por causa do feriado da independência dos Estados Unidos. Segundo rapidinho aviso,
Prestem sempre atenção nas postagens. Se vocês que já foram lá no grupo observaram que sempre quando nós terminamos de fazer a montagem dos sermões em sala de aula, nos comprometemos passá-los a limpo e fazer a postagem. Por quê? Porque a postagem, eu sei que alguns alunos gostam e até dão a preferência de imprimi-los. Você não é obrigado a fazê-lo, mas no momento que o aluno imprime, já tem como fosse um material complementar para anexar ao conteúdo da apostila. Haja visto que esta matéria, como eu creio que você se lembra, que eu já tinha avisado, ela não constará de prova, mas de um trabalho. E o trabalho está exatamente no final da apostila. Mas eu vou dar a data de entrega. Tá? Na próxima aula, já no dia, aliás, no transcurso dos dias, eu vou fazer uma postagem já colocando a data com 2 semanas à frente, ou seja, no que terminar a nossa aula no dia 18, então pode contar 2 semanas à frente com a data de entrega. Então a data de entrega praticamente vai ser já dentro do mês de agosto, dentro do mês de agosto. Então você não vai se preocupar, porque eu vou colocar a data direitinho para que você tenha bastante tempo para a preparação do seu trabalho de homilética. E último aviso, você que já fez o seu pagamento do mês de junho, muitíssimo obrigado. Deus lhe recompense, Deus lhe abençoe. Se você ainda não fez, pelo fato que hoje são 27 de junho, você tem até domingo para fazê-lo sem a multa de US$ 10. Se por alguma razão você não puder, pode fazer depois do dia 30, porém já sabedor de que tem a incluir a multinha de US$ 10. Agradeço de coração o carinho, a gentileza e o cuidado que cada um de vocês estão tendo, né, em manter as mensalidades da escola teológica. Deus abençoe tremenda e poderosamente no maravilhoso nome de Jesus. Está entrando aí o Damian, né? O Damian está entrando aí depois de uma longa temporada, mas graças a Deus entendemos que a vida do Damian é uma vida agitadíssima, mas graças a Deus está aí. Está o Orsino, acabou de entrar. Deus abençoe, irmão Orsino. E irmã Aline está aí configurando a sua conexão. Deus abençoe, irmã Aline, bom revê-la. Como é que está a sua mamãe? Recuperada? Senhor, pastor. Minha mãe, ela ficou internada por alguns dias, ela está com pedra nos rins e pedra na vesícula. Uau, uau. Mas ela está em Aí, processo de recuperação. ela está em casa e a gente já agendou uma cirurgia para a próxima semana. Uau, caramba, meu Deus. Como Mas se chama a graças sua a Deus, mamãe? Marlene. Vamos estar orando pela irmã Marlene. Jesus vai entrar nesta causa e tudo já deu certo. Não vai dar, não. Já deu certo. É o mínimo que nós aqui podemos fazer e lhe ajudar com as nossas orações, né? Porque somos uma família e uma família se alegra no momento da alegria e se sente a dor no momento da dor. Então pode contar com as nossas orações. Hoje, se a senhora me permitir, no finalzinho, oraremos pela nossa irmã Marlene, já colocando aos cuidados do Senhor nosso Deus estas cirurgias, né, que já estarão dando mais do que certo em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, continuamos então. Os irmãos que não estavam aqui quando eu falei, né, mas eu vou falar de novo para só adiantar o expediente, porque já vamos começar. Próxima quinta-feira, feriado 4 de julho. Alguns feriados que caem na quinta-feira de aula, nós costumamos observá-los. Dentre eles, o 4 de julho e a quinta, dia de ação de graças. Então, consequentemente, próxima quinta não teremos a nossa aula, correto? Então, voltaremos normal na aula do dia 11 e do dia 18. Então, teremos mais 2 aulas da matéria de homilética, dia 11 e dia 18. Dia 25 de julho, começamos então uma nova matéria. Anote aí, então, 25 de julho, começaremos uma nova matéria e esta matéria de homilética não constará prova, senão um trabalho, que eu vou estar falando de maiores detalhes na quinta-feira que voltarmos de aula, que será o dia 11. Vamos lá, então. Vamos, então, continuar os nossos sermões. E hoje já estamos... Vocês viram que eu postei lá no grupo para facilitar, tá? Os sermões temáticos, que já fechamos, né? Se não me engano, é o sermão 3 e o sermão 4. Só aqui para conferir os
2 sermões temáticos que nós já fechamos, com o tema Poder do Evangelho, e o sermão 4, o Deus de toda a consolação. Confere, meus irmãos. Se você for lá no grupo, confere. Isso, os 2 últimos sermões temáticos, o número 3 e o número 4. Na aula passada, se lembram, nós começamos com o sermão textual, o sermão 1. Lembram-se disso? Quem se lembra da última aula? Isso, nós estivemos começando com o sermão textual, cujo o título é A Restauração de um Pecador, certo? E o tema, ainda que seja um textual, também trabalhamos com o tema. Jesus visita um pecador, baseado no texto de Lucas 19, 1 a 10. Eu vou postar nesta semana ainda, ou na próxima, como no máximo terça-feira, visto que não teremos aula na próxima quinta, este sermão já passadinho ali. Hoje vamos então entrar no número 2, eu até acredito eu dei como trabalho de casa. Não sei se alguém aqui conseguiu na semana ter um tempinho e se animou em montá-lo. Alguém aqui conseguiu tentar montar o sermão número 2, o textual, baseado em Marcos 6, 34, 38? Ninguém aqui? O povo está com o tempo bem apertado. Só o Evaldo, papai do céu. Gente, sejam sinceros comigo. Eu sei que vocês estão trabalhando muito. Graças a Deus por isso, se tem trabalho, tem sorriso. Quando acaba o trabalho, não tem sorriso, só bate angústia. Mas 30 minutos por semana, sejam sinceros, é muito tempo? Vamos lá. 30 minutos por semana para gastar estudando a matéria é muito tempo? Sejam sinceros, sim ou não? Então, eu peço um pouquinho de esforço. Eu sei que vocês estão se esforçando bastante, reconheço isso, eu não estou aí do ladinho de vocês, não, mas eu creio e confio, não é, na idoneidade, no compromisso que cada um de vocês, como alunos, estão abraçados, né? Então, eu vou pedir um pouquinho só um pouquinho, né? 3 centímetros de esforço. Coloque mais 3 centímetros no seu esforço e procure fazer os exercícios. Quando a gente coloca os exercícios, é para o bem do aluno, para ajudar o aluno a exercitar e não depois cair no desespero na hora de fazer a tarefa. Claro, vocês não vão fazer prova para essa matéria, mas, de igual maneira, precisam estar bem exercitados para desenvolver um bom trabalho. Quem está me entendendo, gente? Quem está me entendendo? Eu tenho certeza que todos estão me entendendo. E de repente estou falando francês, latim, grego, grego cipriota. Alguém pode não estar me entendendo. Ou o meu português pode ser muito complexo, né? Não tem sotaque de Portugal, não, né? Eu tenho um sotaque meio enrolado do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul. Então, minha recomendação, e por que não dizer meu pedido, façam o trabalhinho de casa. Agora, ó, não tem desculpa, você vai ter mais de uma semana, né? Porque de hoje à próxima aula vão ser quase 2 semanas, vão ser exatamente 2 semanas. Então você vai ter 2 semanas, vocês vão ter 2 semanas para fazer o trabalhinho de casa. Eu me recuso a acreditar que vocês não terão tempo suficiente para fazer esse trabalhinho. Meu Deus, aí se isso não acontecesse no dia 11, só o Evaldo levantar a mão, eu vou me colocar de joelho aqui com câmera ligada e começar a pedir misericórdia. Tá bom, gente? Eu quero ver o melhor, eu quero o melhor para vocês, quero que vocês fiquem bem treinados no exercício da montagem desses esboços. Vamos lá, então? O sermão textual número 2. Já acredito que nós já fizemos, né? Também, que é Cristo, o único e maior mordomo. Lembra-se disso? Já fizemos o textual 2, baseado em Marcos 6, 34 e 38. Alguém se lembra? Alguém se lembra? Isso, já fizemos o 2. Então, eu vou passar a limpo os 2 sermões textuais, talvez entre amanhã, no máximo terça-feira. Então, já vai estar sendo postado no grupo, já passados os 2 sermões a limpo. E hoje vamos montar, né? Vamos nos esforçar aqui para montar este novo sermão textual, que é o número 3. O tema é a vitória da fé, mas lembre-se, a gente coloca o tema, mas qual é o foco desse sermão textual? Alguém se lembra?
Qual é o foco? O texto. O texto. Procurem, por favor, não se esquecerem disto. Ainda que no sermão textual, como no expositivo, que vamos estudá-lo mais adiante, façamos a menção do tema, entenda isso, por favor. O foco é o texto. No sermão temático, definitivamente o foco, a atenção, a ênfase tem que ser o tema. E muda quando é o sermão textual e o expositivo. A semelhança que existe entre o textual, isso você vai descobrir na próxima aula, porque na próxima aula no dia 11, a gente já vai entrar com o expositivo, tá? Então vamos gastar 2 horas, sempre está sendo assim, né? Uma média de 2 aulas, em média, para cada tipo de sermão, né? Já usamos uma aula para o sermão textual, vamos usar esta aula para o sermão textual, e as 2 últimas vamos estar focados no sermão expositivo. A diferença entre o textual e o expositivo. Alguém se lembra? Já falamos alguma coisa. Alguém se lembra? Qual é a diferença primordial ou chamativa entre o sermão textual e expositivo? Tem semelhanças? Tem, mas tem algumas diferenças. Qual seria a diferença ou as diferenças chamativas do sermão textual para o expositivo? Alguém se lembra? Está na apostila, já lemos sobre isso. Só estou ouvindo Nos anos 80, essa expressão do Evaldo era traduzida por uma frase: é mistério. Você talvez não esteve lá comigo nos anos 80, né? Mas quando alguém na igreja, né? Que eu fui membro da Assembleia de Deus por muitos anos, no Rio de Janeiro. E aí, quando alguém dizia, o que significa isso, meu irmão? É mistério. Então, vamos Eu tenho péssima memória, pastor. Como? Eu tenho péssima memória. Ai, Evaldo. Não. Engana que eu gosto, Evaldo. Não, eu já Me engana, ó. Olha a sinceridade desse homem, está ao contrário. Não. Eu conheço o Evaldo pessoalmente, não é possível, não. Se a memória do Evaldo é péssima, a minha, misericórdia, garapa de cana. Tem que apertar e jogar no lixo, que a minha já não está dando mais conta, não. Alguém se lembra, irmãos, da diferença básica entre o sermão textual e expositivo? A gente vai estudar isso a partir da próxima aula, mas eu quero já me adiantar um pouquinho. Tem uma diferença, e ela é bem chamativa, bem chamativa. A organização do textual. texto? Sim, Vitor. A organização do texto? Não necessariamente. Há uma diferença entre o textual e o expositivo. Já lemos isso na apostila, a menos que o irmão não conseguiu reter na memória ou conseguiu memorizar a diferença. Tem uma diferença bem chamativa. Eles são parecidos. Basicamente, o sermão textual, você tem que se ater ao texto. Sim, e o expositivo, qual a diferença? A organização. Aí você pode... Sim, mas em que sentido? Diga, cronograma, mais detalhado, história. versículo por versículo, trecho por trecho, dando os detalhes, vários detalhes. Mas Damião está esquecendo só de um detalhezinho. Tá certo, Damião? Tu está no caminho certo, mas está faltando algo para fechar essa definição. Parece que o irmão Victor, Damião e Siqueira estão fazendo a trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Só falta fechar com a definição mais completa. Está faltando um detalhezinho. Como? Explicação? Explicativo? Não necessariamente, porque o textual também é explicativo. Que a gente pode usar a base do tema, pastor? Não necessariamente. Eu estou falando, vou repetir de novo. O textual e o expositivo, eles têm muitas semelhanças, muitas, mas também tem algumas diferenças. E essas diferenças aqui faz com que sejam textual uma coisa, expositivo outra coisa. Ninguém está conseguindo se lembrar, gente. Então, eu não estou conseguindo explicar bem isso para vocês. É a única resposta que eu posso ter para entender essa dificuldade que vocês estão tendo. Ou eu não estou conseguindo me explicar bem, ou vocês não estão lendo a apostila. Ninguém consegue se lembrar?
Uau! Bom, aqui diz que trabalha o texto, é fiel ao texto, tem coesão e tem a movimentação lógica. Ambos Que são bom. assim, mas E tem o uma ser- diferença primordialíssima, é a que chama mais atenção. O textual é assim, o expositivo é assim, mas o que Dami acabou de falar, fala das semelhanças que existem entre os dois. Eu quero saber qual é a diferença principal que há entre o textual e o expositivo. Está na apostila, irmãos. Vou pedir que vocês leiam de novo, vou dar até a página. a principal Para Que vocês diferença do ajuda. lerem. sermão expositivo para o sermão textual é a extensão da passagem bíblica em que se baseia. Aí Aí, está, irmãos. Procura não se esquecer disso. A diferença chamativa entre o textual e o expositivo é que o sermão expositivo é um textual mais amplo, mais extenso. Lembre-se que o textual, ele, por regra, ele cabe com 5 versículos. De 2 a 5 versículos. Procura não se esquecer disso, por favor. Sermão textual, você tem que trabalhar de 2 a, no máximo, 5 versículos. Estão anotando, gente? Está na apostila. Passou do 6º versículo para frente, ele já não é mais textual. Ele é expositivo. Então, qual é a semelhança? Textual expositivo, eu estou preso, eu me atenho ao texto. E qual é a diferença principal? Está anotando? A principal é o tamanho. O expositivo ele é maior, sensivelmente maior em relação ao textual. Em que sentido? Anote em algum lugar, pelo amor do Pai. O textual você trabalha de dois a partir de 2 versículos até no máximo 5. 5. E se tem 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 versículos, ele já é expositivo. Com exceção do sermão temático analítico, lembra-se que nós fizemos anteriormente do Salmo 23, ali é uma exceção. Temático analítico, ele é muito parecido com o sermão expositivo, porque nós destrinchamos todo o Salmo 23. Alguém está lembrado, gente, ou não? Alguém está lembrado que nós destrinchamos o Salmo 23, 6 versículos, mas ele é um temático analítico. Então, essa é a diferença chamativa entre o textual e o expositivo. Eu estou chamando a atenção de vocês a este ponto, porque nós vamos ver que o textual vai chegar no ponto que ele é parecido demais com o expositivo. A única diferença básica é o tamanho. Ele é bem maior, ele ultrapassa a 6 versículos. Anotado, gente? Está anotadinho agora? Todos estão. Quantos entenderam a diferença? Quantos entenderam? Quero ter certeza que todos entenderam a diferença. Isto. É importante que você faça esse divisor de águas para saber as diferenças, mas também não se esqueça, textual e expositivo são bastante parecidos, bastante semelhantes. Vamos lá, então. Vamos para o sermão textual, é o que diz aqui, né? Baseado em Marcos 5, 24 ao 29. Então, nós vamos explorar o texto de Marcos 5, 24 a 29. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Marcos 5, 24 ao 29. Marcos, capítulo 5, por favor, tenha aí, por gentileza, a sua Bíblia aberta, seja ela em papel, digital. Marcos, capítulo 5. Versículo 24 ao 29. Diz assim a palavra de Deus: E foi com ele e seguia-o uma grande multidão que o apertava. Verso 25. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue. Verso 26. E que havia padecido muito com muitos médicos e despendido, ou seja, gasto, tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior.
Verso 27. E ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua vestimenta. Verso 28. Que dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E 29. Logo se lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Então, nós observamos, né? Quem já leu alguma vez esse texto, por gentileza? Primeiramente, eu quero ter certeza que vocês. Isto. Ele é conhecido como a narrativa da mulher do fluxo de sangue. Confere? Confere ou não? Ele é conhecido como a narrativa da mulher do fluxo de sangue. Perfeito. O tema está aí, a vitória da fé. Baseado no tema, é textual, a gente vai explorar o quê? O texto. Mas a gente tira o título da onde? Do tema. Então, baseado no tema, qual seria um título bem apropriado? Aí temos que fazer a conexão. Sim, Exercendo a fé em Jesus? Exercendo a fé em Jesus. Tá aí, um bom título, podemos considerá-lo também. Exercendo a fé em Jesus. Podemos também ter um segundo título. Muito bom, irmão Vitor, parabéns. E eu botei o poder da fé em ação. O poder da fé em ação. Excelente, Damião. Damião, custa aparecer. Quando aparece, aparece com gás e tudo. Tem que arrecadar mais pontinhos, né? Vamos chegar lá, Damião, vamos devagar. Ausente do eu sei que tu quer te redimir, eu sei. O poder da fé em ação. Eu vou apresentar isso quando eu fizer o rascunho. Perfeito. Vamos trabalhar então com três títulos, tá? Exercendo a fé em Jesus, excelente, parabéns, irmão Vitor. O poder da fé em ação, muito bom, Damião, parabéns. Damião está hoje realmente com a unção dobrada. E podemos colocar também um título, a fé que vence as barreiras. Esse título também está apropriado, sim ou não? Porque esse título ele tem que ter conexão com o tema e com o texto. Porque aquela mulher, qual foi a grande barreira que aquela mulher enfrentou? Se você prestou atenção na leitura do texto. Vamos lá. Hã? A multidão? A multidão, exatamente. Então, esse texto, ele abre um bom leque a pelo menos esses três títulos. Os três títulos estão adequadíssimos. Repito, exercendo a fé em Jesus, aquela mulher exerceu definitivamente a sua fé em Jesus. O poder da fé em ação, né? Ela demonstrou que tinha essa fé, e essa fé liberou poder para a cura dela, e a fé que vence as barreiras. Vamos agora trabalhar com uma... Sim, adiante. Esse último ponto que o senhor deu, eu botei isso como o ponto número 1, sabe, dos três? Estaria errado isso? A fé que supera obstáculos ou a fé que vence barreiras? Podemos ampliar um pouquinho. Não está de todo incorreto, mas precisaríamos ampliar um pouquinho. Vamos ver como poderíamos trabalhar isso. Mas a tua linha de pensamento, Damião, está bem encaixada, só que vamos ter que ampliar um pouquinho. Vamos à introdução. Como é que trabalharíamos com essa introdução? Bom, isso aqui, a introdução para esse sermão, geralmente ela é um pouco extensa, mas vamos procurar fazê-la o mais reduzido possível. Eu vou dar a minha, só é a minha, que não quer dizer que necessariamente você terá que usar a minha introdução, porque ela é um pouco extensa. Então vamos trabalhar com um ponto menor, mas escutem só a minha. Nesta história, aprendemos sobre o poder da fé superando o espectro da morte. Uma mulher condenada à morte,
vítima de uma enfermidade incurável naquela época, vírgula, foi recompensada por sua fé gerada na esperança, vírgula, ao ouvir de Jesus, ponto. É um exemplo para os nossos dias, ponto. Acompanhemos os destaques históricos dessa mulher, vírgula, em cujo rastro de fé ainda podemos palmilhar hoje. Essa é a minha introdução. Não é necessário você seguir à risca a minha introdução, que ela se tornou um pouquinho mais extensa para dar detalhes, não é verdade, dos acontecimentos narrados nesse texto. Mas podemos fazer uma introdução um pouco parecida com a minha, né? Mas que, sobretudo, tenha conexão com o tema, o título e o texto. Compreendem? Então, geralmente, a introdução, você tem que fazer uma conexão entre, repito, o título, o tema e o texto. Alguém está me entendendo, gente? Toda introdução é obrigatório você focar ao mesmo tempo no título, no tema e no texto, porque os três têm que estar, em consonância, em sintonia. Como poderíamos fazer uma introdução um pouquinho mais reduzida? A minha foi muito extensa, entenderam? Perceberam? A minha foi extensa, foi longa. Mas vamos fazer uma agora um pouquinho menor. Invocando o poder de Jesus em nossas vidas? Aí ficou pequeno demais. Mas não são 3? Mas essa está pequena demais. Temos que, pelo menos, dar uma explicação consistente com o texto. Lembre-se que não é mais um tema, é um sermão textual. Uma vez que é um sermão textual, tudo gira em torno do texto, incluindo a introdução. E o Nesse senhor está caso, a falando da introdução. introdução, certo? É a introdução? Isto. Pastor, eu posso dar a minha. Eu não sei se está longa ou curta. Posso falar? Por gentileza, vamos lá. No Evangelho de Marcos encontramos uma história poderosa de uma mulher cuja vida foi transformada através de sua fé em Jesus. Ponto. Apesar do seu sofrimento e limitações sociais, vírgula, ela alcançou Jesus com fé, vírgula, acreditando em seu poder para curá-la. Ponto. Excelente, Damião. Excelente, Damião. Fica com esta. Essa é a tua. Essa é a minha. Excelente. Essa é a tua. Essa é a tua. Fantástico, Damião. Fantástico. Quarentinha. Só para te animar um pouquinho. Pronto. Alcançando o Pronto. orcinho. Aleluia. Só para te animar um pouquinho. Quarentinha. Ouviram a introdução da minha? Falou tudo. E ela tá ligada com o texto, que o mais importante é o texto. Está ligado com o tema, está conectado, ok? E com o título. Não saiu fora de nenhum dos três. Concorda comigo? Alô? A introdução não saiu fora de nenhuma das três partes. Não saiu fora nem do título, não saiu fora nem do tema e, sobretudo, nada se afastou do texto. Porque, volto a repetir, o foco aqui sempre será o texto. Ele é um pouquinho mais difícil, porque você tem que manter a sincronia, a harmonia entre os três. Porque tudo gira em torno do texto, tá? Então, quando você abre uma introdução, você tem que ler com muita atenção o texto e explorar ao máximo o título e se tem o tema, ok. Nesse caso, eu estou dando sempre o tema. Mas supomos que você tivesse que pegar zerado, só tem o texto. Aí você teria que trabalhar com o tema e com o título, baseado aonde? No texto. Alguém mais gostaria de trazer aí a sua introdução? Fique à vontade. Do Victor foi boa, só que pequeno demais. O sermão textual tem essa pequena dificuldade. Você tem que explorar os detalhes que o texto apresenta. Alguém está me entendendo, gente? Explorar o texto é cheio de detalhes. Mas, pastor, eu não sou detalhista. Aí temos um problema. Se você não é detalhista, vai ter que se esforçar a observar os detalhes que apresenta o texto. Alguém gostaria de apresentar uma introdução? Da minha foi perfeita. Pastor, só uma pergunta. Então, no caso, serão três pontos com prolongado assim, ou a introdução já seria válida para os 3 pontos?
pelo tamanho dos dois. Geralmente, os 3 pontos que a irmã se refere são os tópicos, correto? São os tópicos. 1, 2 e 3. Geralmente, os tópicos, eles vão revelar o conteúdo do texto. E coincidência ou não, vai ter muito a ver com a introdução, compreende? Essa é a diferença, vamos dizer, gritante entre o sermão temático e o textual. Me acompanha, irmã? A diferença gritante entre o temático e o textual é que o temático não me obriga a estar preso ao texto. Embora apresentei o texto, ele aparece sempre no esboço, mas o foco do temático é o tema, é o assunto. E com respeito ao tema, o assunto, eu posso viajar em tantos versículos da Bíblia que eu queira, porém que fale do mesmo assunto. E o textual, não. O textual, eu sou obrigado a estar preso ao texto. E mais, o texto ele tem que estar ligado, 100% ligado ao tema, 100% ligado ao título, e esse texto, todos os 3 em sincronia, vão se refletir dentro da introdução. E a introdução, naturalmente, vai ser o desdobramento dos 3 pontos. Então, o sermão textual, ele é basicamente, então, a introdução, né, com os tópicos 1, 2 e 3, é o resumo de todo o texto que a gente leu. Isso, dando alguns pequenos detalhes, que eu não, por exemplo, eu abri a introdução, ok? Aí na hora de eu abrir os 3 tópicos, eu tenho que resumi-los e trazer, assim, por alto, alguns detalhes que eu não abordei dentro da introdução. Só que é aquela frase que aparece no tópico 1, no tópico 2, me entende? E no tópico 3, ela vai resumir frases que eu apresentei dentro da introdução. Alguém está me entendendo, gente? Muito boa essa abordagem da irmã Aline. Excelente abordagem. Entende? Dá mais trabalho? Dá. Porque você tem que ler, reler, entender e interpretar. Quando você lê, relê, entende e interpreta, aí você chega a essa conclusão que é maravilhosa, que o textual ele tem que estar em constante harmonia com título, tema e, consequentemente, desses 3 você joga para a introdução. E a introdução você tira os 3 pontos. Isso é ciência, gente. É uma ciência linda, chamada homilética. Perfeito, excelente, irmã Aline. Parabéns, muito boa a observação da nossa irmã. Não sei se os demais chegaram a fazer essa observação ou chegarem a essa conclusão, mas é assim que funciona. Vamos lá. Vamos fazer essa introdução, que eu estou vendo que vocês estão com um pouco de dificuldade na introdução. Só o Damião, que largou a dele, foi fantástica. Vamos lá, se alguém se anima agora para jogar uma introdução não muito longa, nada como a minha, mas talvez no tamanho do Damião. Sim, Evaldo. Fiz uma, mas não muito grande. Vamos lá. Todo milagre tem uma batalha a ser vencida, vírgula, o cansaço de cada dia, os problemas, devemos superá-lo e buscar Cristo por este milagre. Excelente, Evaldo. Ô, pai. Ô, Evaldo, quarentinha para ti, Evaldo. Oh, meu Deus. Meu Deus, Evaldo, mais quarentinha. Jesus da glória. Gente, excelente, excelente. O objetivo do sermão textual é você lê-lo, repito uma vez mais, observar os detalhes, entendê-lo e corretamente interpretá-lo. Excelente, excelente. Parabéns, Evaldo. Muito bom. Alguém mais? Essa é do Evaldo. Do Damião já foi a dele, agora do Evaldo. Ninguém mais se anima? Rapaz, nós vamos ter que dar um pouquinho de trabalho com o textual, porque o textual, repito, ele é um pouquinho mais trabalhoso, ele exige uma profunda leitura e uma boa observação. Deixa eu dar uma, eu dei a minha, mais tensa, agora eu vou dar uma, que essa nós vamos então adotar como uma padrão. Aí você vai acompanhar conosco aqui, ó. Fiz outra, já depois eu queria proposital. tentar, tá? Coloque a sua, Vitor.
Nesse Vamos lá. versículo, nós vamos acompanhar os milagres e sinais que Jesus operou para que os homens possam alcançar a salvação e aumentando o poder. Ixi, agora eu perdi aqui. Invocando o poder que Jesus em nossas vidas. Sim, sim, de uma maneira genérica, não está bem, está boa. Poderia ser um pouquinho mais específico, mas está bem, tá bom. O irmão trabalhou com uma introdução bastante genérica, mas não enfocando a questão desta mulher. Mas está correto, tá aí. Pode ficar com essa sua, sem nenhuma alteração. Evaldo tem a sua, já colocou a sua, Damiana já colocou a sua, e o irmão Vitor colocou a sua. Então, vocês três não têm necessidade de colocarem esta, que vai ser a que os demais alunos vão usar. Eu também vou postar depois no grupo. O Senhor Jesus estava a caminho da casa do chefe da sinagoga, vírgula, que se chamava Jairo. Bom, o objetivo de Jesus era trazer saúde à filha dele. Bom, mas, vírgula, neste mesmo caminho, vírgula, um outro milagre surpreende a uma mulher desenganada. Entenderam essa introdução? Curta, mas fala tudo. Vou repetir, para vocês então começarem a anotar aí. O Senhor Jesus estava a caminho da casa. O Senhor Jesus estava a caminho da casa do chefe da sinagoga, vírgula. O Senhor Jesus estava a caminho da casa do chefe da sinagoga, vírgula, que se chamava Jairo. Bom, o objetivo de Jesus, depois de ponto, o objetivo de Jesus era trazer saúde à vida dela. Perdão, a saúde à filha dele. Não faz sentido o texto, pelo que nós lemos? Jesus, qual seria o objetivo dele? Curar aquela mulher ou curar a filha de Jairo? Pergunto, qual era o objetivo de Jesus na narrativa que acabamos de ler, inicialmente falando? Era curar, era se encontrar com aquela mulher ou trazer saúde à filha de Jairo? Filha de Alguém está Jairo. entendendo? Consequentemente, e com certeza. Mas o que acontece no meio do caminho foi o quê? Para todos, incluindo para aquela mulher, foi uma surpresa. Mas não para Jesus. Alguém está me entendendo, gente? Alguém está me acompanhando? Jesus já sabia o que ia acontecer. Ele já sabia o que ia acontecer, já estava tudo preparado. Mas aquela mulher não esperava aquela grande surpresa, certo? E muito menos a multidão, nem os discípulos. Porque tinha uma multidão tremenda ali. E era humanamente impossível aquela mulher alcançar a vitória, a cura que ela alcançou, mas alcançou de uma maneira fantástica. Vamos lá. A última frase. Mas, vírgula, neste mesmo caminho, mas, vírgula, neste mesmo caminho, vírgula, um outro milagre surpreende a uma mulher desenganada. Mais, vírgula, neste mesmo caminho, vírgula, um outro milagre surpreende a uma mulher desenganada. O objetivo, repito, de Jesus, pelo que nós lemos no texto, era trazer a saúde à filha de Jairo. O que aconteceu, se você se lembra da história? Vamos lá. Só ficamos presos a uma partezinha do texto. Não lemos todo o texto envolvendo o grosso dessa história. Mas se você se lembra, com certeza, com versículos mais adiante, o que aconteceu com a filha de Jairo? Morreu. Morreu. Ela simplesmente, ela estava doente, mas no caminho morreu. E aí Jesus, lá na frente, o que ele faz? A ressuscita. Mas no caminho, alguém está me acompanhando? Pelo texto, Jesus estava indo. Aí quem aparece no meio do caminho? Aquela mulher. Uma hemorragia terrível.
E aí o texto que Marcos nos apresenta dá detalhes da situação daquela mulher. Então agora vamos trabalhar em cima desses detalhes. Alguns deles já foram falados na introdução, me acompanhem. Alguns desses detalhes, de forma resumida, já foram abordados na introdução, mas agora você vai usar. Escute, me acompanhe. Os detalhes que usamos na introdução e vamos conectar com o texto lido. Alguém está me acompanhando? Para você, então, desenvolver os tópicos é necessário, super necessário. Você está focado nos detalhes da introdução e nos detalhes do texto apresentado. O que na verdade é a introdução? Ela é um micro resumo do que lemos no texto. E daí, então, vamos tirar os tópicos. E, geralmente, aqui nós vamos usar frases bem curtas. Bem curtas, mas super curtas. Vamos lá. Primeiro tópico. Baseado na introdução, tanto na do Evaldo, como no do Damian, como do Vitor, como a que eu coloquei para vocês. E no texto, e vamos procurar seguir uma ordem cronológica. O que é uma ordem cronológica? Seguindo a sequência dos versículos, não é? Os versículos vão do 24 ao 29. Então vamos explorar essa sequência lógica, tá? Começando no versículo 24, aí vamos entrar no 25, 26, 27, 28, se for o caso, até o último, que é o 29. Vou começar a fazer algumas perguntas para nós abrirmos o primeiro tópico, tá? Que não vai diferir, não vai ter nada, não vai ter nenhuma diferença com a introdução. Está ligado com o texto. Qual era a situação exata daquela mulher? Vamos lá. Qual era a situação exata naquele momento daquela mulher? Pode me responder em poucas palavras, lendo no texto? Bom, ela estava desenganada, perdeu tudo que tinha, né? Desenganada, perdeu E tudo. estava Como é que ela padecendo. perdeu? Como é que ela perdeu tudo que tinha? Alguém roubou a ela? Ela Não, entrou em ela gastou bancarrota? com tudo que Ela tinha gastou com o médico. o médico. Ela gastou com médicos. Então, ela teve uma despesa violenta no seu tratamento e não teve nenhum tipo de resultado. Confere isso? Está bem claro isso no texto? Sim ou não, gente? Está bem claro no texto? Vamos lá. Então, aquela mulher, ela estava como? Feliz, animada, motivada? Como é que ela estava? Desesperada. Desesperada. Agora vamos tirar uma palavra ligada ao desespero. Aquela mulher estava vivendo o quê? Se ela estava desesperada, Aflição? ela estava... Aflição? Como? Angústia? Aflição? Angústia? Isso são os resultados dos sentimentos daquela mulher. Ela estava vivendo o quê? Um momento de grande decepção. Concordam comigo? E você vê isso bem claro no verso 25 e no 26. Vamos lá no versículo 25 e 26. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue. Qual era a enfermidade daquela mulher? Uma hemorragia que dia e noite. Pensa num ser humano vazando sangue. A Bíblia não dá detalhes de que parte do corpo dela. Seja lá como for, ou qual parte, não importa. Mas vamos pensar, gente, vamos pensar junto aqui. Uma pessoa tendo hemorragia seguido todos os dias, ao longo de 12 anos, é algo muito fácil? É algo muito simples de suportar? Seja sincero. Não! É um suplício, é uma tortura. Como essa mulher sobreviveu, não tenho a mínima ideia. Tem pessoas que não aguentam nenhum ano com uma hemorragia dessa natureza. O texto grego diz que ela fluía abundantemente sangue. A palavra grega é hemorragos, quer dizer que ela tinha um sangramento profuso, um sangramento abundante. Como essa mulher sobreviveu
sinceramente, só Jesus e a narrativa de Marcos que pode afiançar a sobrevivência dessa mulher, que foi uma coisa estupendamente estranha, nada normal. Mas acreditamos, olhando pelo lado da fé, que Deus manteve ela viva durante esses 12 anos para ser objeto desse milagre. Que o milagre teria que ser algo forte, contundente, definitivo. Então está aqui o verso 25. E certa mulher que havia 12 anos, entenda isso aqui, anote, não foram 12 dias nem 12 meses, 12 anos, tinha um fluxo de sangue, e que, 26, e que havia padecido muito, com muitos médicos. Aí vai de encontro ao que o irmão Victor falou, muita angústia, muita aflição, e com muitos tratamentos sem dar nenhum resultado. E despendido, tem traduções que diz gasto ou gastado, tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Então coloque aí no tópico 1, suas grandes decepções. Porque aquela mulher teve, ao longo daqueles 12 anos, grandes decepções. Suas grandes decepções. E quais foram estas grandes decepções? Nada funcionava. Nenhum médico ajudava. Por mais que ela gastasse, não tinha saída, não tinha resultado nenhum. Misericórdia. Podemos imaginar isso? Se fôssemos aquela mulher? Não, não tente imaginar, porque foi um tormento. E seria um tormento se cada um de nós, infelizmente, estivéssemos no lugar daquela mulher. Aí você coloca ao lado, entre parênteses, versículos 25 e 26. Porque justamente os versículos 25 e 26 fala das suas grandes decepções. Aquela mulher viveu uma decepção, ou um número de decepções, que normalmente nenhum de nós aqui já talvez vivêssemos. Eu sei que na vida, concordam comigo, costumamos ter decepções. Decepções com amizades, decepções com situações, decepções com A, com B e com C. Mas por maiores decepções que você e eu tenhamos tido, olha, vamos ser sinceros, nenhuma delas se compara às decepções que essa mulher teve. Concorda comigo? Nenhuma dessas decepções que eu e você houvéssemos tido lá no passado nosso se compara às decepções que essa mulher teve, porque foi terrível. O número de decepções que ela teve foi que ela confiava nos médicos. Não é? Uma pessoa enferma, ela tenta colocar um voto de confiança em um médico para resolver o seu problema. Só que o texto grego diz, né, que foram muitos médicos, uma quantidade grande. A Bíblia não diz exatamente quantos, mas era uma quantidade muito grande. Vamos lá. Esse, então, é o primeiro tópico. Segundo tópico. O segundo tópico estariam nos versículos seguintes. Como nós trabalharíamos com o segundo tópico? E eu já vou falado aqui nessas introduções que foram aqui apresentadas. Se você prestou atenção na introdução do Evaldo, na introdução do Damian, na introdução do irmão Victor e naquela que eu coloquei para vocês, bem resumidazinha. Porque essa narrativa, preste atenção, me acompanhe, ela fala de um antes, de um meio e de um depois. Concorda comigo? Essa história ela apresenta um antes, um meio e um depois. E interessante Esperança que de ser curada? Repita, Orsino. Esperança de ser curada? Esperança, está chegando lá. Mas ela já não tinha tido essa esperança anteriormente, Orsino? Sim ou não? Sim, sim. Perfeito, já tinha tido. Mas Sim. e essa esperança? Seria o quê, então? Fé? Mas ela estaria em que ordem? Vamos assim dizer. Vamos ao texto? Vamos ao texto? Vamos ao texto? O texto já diz tudo. Vamos ler de novo. Olha como é importante a gente estar relendo e lendo o texto. E certa mulher havia 12 anos que tinha um fluxo de sangue e havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha,
nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. O texto já está falando tudo, mas está ligado à esperança de ser curada. Vamos pegar o gancho do Orsino, que ele está totalmente correto, só que vamos ter que colocar isso mais específico. A Diga, fé, Evaldo. porque eu botei, tipo, como eu falei para o senhor anteriormente, eu botei a fé supera obstáculos e nos conecta ao poder de Deus. Mas como estava a condição daquela esperança, irmãos? É esse ponto que eu quero chegar, porque o texto já está dizendo a condição da esperança daquela mulher. Ela teve perseverança? Sem dúvida, mas agora, além da perseverança, qual era a condição da esperança? Está correto, Ednilson, está perfeito, Ednilson. Ela teve Jesus era a única perseverança. esperança. Repita, irmã Aline. Jesus era a sua única esperança. Só a Última única? esperança. A última. Aí está, a última. A última. O texto já nos mostra algo maravilhoso. Jesus definitivamente ali, para aquela mulher, era a última. Agora eu vou dizer por quê, irmãos. Não sei se você prestou atenção nos detalhes deste texto. E os detalhes estão exatamente no verso 27 e 28. Presta atenção. Nós temos que ficar presos aos detalhes. E ouvindo falar de Jesus, primeiro, ela ouviu falar. Ela não veio, ela não enxergou. Estão me acompanhando? Ela não enxergou. Ela ouviu, ou seja, a fama de Jesus chegou aos ouvidos dela. O Nazareno, Jesus de Nazaré, está fazendo aí milagres, está curando os enfermos, está expulsando os demônios, está ressuscitando os mortos. Irmãos, ela ouviu. Imagina aquela mulher. Deus, eu estou 12 anos desenganada pelos médicos, gastei tudo que eu tinha. Não, peraí. Esse aí é a minha última esperança. Esse homem vai resolver meu problema. Se não for ele, ninguém resolve mais. Entenderam? Aquele momento para aquela mulher foi a última esperança. E a coisa fica mais complicada no verso 28. Olha só. Porque. E ouvindo falar de Jesus, eu continuo no 27, desculpe. E ouvindo falar de Jesus, veio por detrás. Me acompanhe. Havia uma massa humana enorme. Não havia nenhuma possibilidade viável ou lógica daquela mulher se aproximar de Jesus. Não havia, não havia. Guardem isso, não havia. Então ela fez uma coisa contra a lei. Como é que é? Acho que nenhum de vocês perceberam isso na leitura do texto. Ela fez algo contra a lei de quem? De Moisés. Alguém se lembra disso ou não? Ela fez algo que era completamente contra a lei de Moisés. Alguém se lembra? O que ela fez contra a lei de Moisés? Ela estava impura? Totalmente impura. Gente, isso aqui é chamativo demais. E ela tinha consciência disso, ela estava impura. Toda pessoa que tinha hemorragia, está lá em Levítico, está lá em Deuteronômio, está lá em Êxodo. Toda pessoa que sofreu de hemorragia, a lei considerava aquela pessoa impura, era algo parecido com um leproso. Alguém se lembra disso ou não? Procure se lembrar disso. Senão vai lá em Êxodo, vai lá em Levítico, vai lá em Deuteronômio, você vai se lembrar. Seja o leproso, seja a pessoa que sofreu de hemorragia, estava no mesmo patamar, no mesmo nível, era pessoa impura. Toda pessoa impura que tocasse a outra impura, escute essa, fazia da outra pessoa cerimonialmente impura também. Uau! E quando isso acontecia, a lei de Moisés dizia o quê? Apedrejamento. Estão percebendo, gente? Aquela mulher correu um risco de vida e morte enorme. Mas ela colocou na cabeça: esse homem, Jesus de Nazaré, é a minha última esperança. Alô? Alguém está entendendo isso? Aquela mulher decidiu ela foi com coragem corajosa e arriscar sua... determinada, né, pastor? Jovem determinada,
Jovem eu não sei, E porque corajosa, Bíblia viu? corajosa demais, porque ela arriscou a sua vida. Alô, irmãos, os pregadores não expõem esse detalhe do texto, e eu fico assustado, porque talvez não estudaram ou não estudam a profundidade desse texto. Aquela mulher estava impura, e ela sabia, se eu tocar alguém, eu vou fazer aquela outra pessoa impura e vamos ser os dois apedrejados. E agora? E agora? Faço ou não faço? Faço ou não faço? A mulher disse: eu vou fazer. Porque esse Jesus de Nazaré, aleluia, é a nossa última esperança. Você já passou por uma situação dessa? Que você ficou encurralado entre duas situações e chegou à conclusão: minha única esperança é Jesus. Mas se eu não tiver perseverança e coragem, mesmo eu me colocando num risco de vida e morte, eu vou. Ou vai ou racha. Alguém já passou por essa experiência? Ou vai ou racha, vai ser agora. Se é para morrer, eu morro, mas se é para curar, eu vou ser curada. Meu Deus! Gente, eu não estou pregando, sem querer estou pregando. Eu já estou pregando. Eu sei que eu sou impura e vou fazer ele impuro. Mas vamos ver o que vai dar. O que vai dar nada. Aquela mulher estava corajosa, igual o que o Ciro falou. Aquela mulher teve coragem. Será que nós teríamos, no lugar daquela mulher, essa mesma coragem? Sinceramente, eu duvido um pouco. Eu não tenho tanta fé como aquela mulher. Talvez você tenha. Acredito que sim. Talvez o Eval tenha a mesma fé daquela mulher. Talvez a irmã Aline tenha a mesma fé daquela mulher. Talvez a irmã Ednilson tenha a fé daquela mulher. Sabendo, Ednilson, eu sei que eu vou morrer. Eu estou impuro. Vou tocar em alguém, vou fazer impuro e a gente vai, ser os dois apedrejados. Mas se eu não tiver coragem, como é que eu vou saber que eu vou ser curado? Impressionante. Aquela mulher não tocou nenhum fio de cabelo de Jesus. Perceberam? Não tocou a pele de Jesus, não tocou nada do corpo de Jesus. Tocou aonde? Tocou aonde? No manto. Suas vestes. Nas vestes. Na borda. Na borda. Na borda, lá de baixo. Sabe o que tinha na borda? Os filactérios. Sabe o que tinha nos filactérios? Pedacinhos da lei de Moisés estavam escritos ali. Aqueles pedacinhos da lei de Moisés, sabe o que representava? O próprio Jesus. Aleluia! Meu Deus! Ela tocou na palavra viva. Glória a Deus. Xarabacuricantadamacheias. Ela tocou na própria palavra viva. Que coisa maravilhosa. Aí Jesus, epa! Que negócio é esse? E Jesus, de mim saiu virtude. Alguém me tocou. Coisa de doido, gente. Escuta essa, é coisa de maluco. Jesus apertado pela multidão. Tem um texto que diz: alguém me tocou. Aí os discípulos, mestre, a multidão está te apertando. Que negócio é esse? Como é que tu diz alguém me tocou? De mim saiu virtude. De mim saiu virtude. Então coloque aí, no segundo tópico, sua última esperança. Versos 27 e 28. Pastor, uma dúvida. Se colocasse também assim, no caso de uma prova, esperança que cura, estaria errado também? Mas aqui preste atenção, nós estamos trabalhando com o texto. Me acompanha? Nós estamos com Então, o o texto. texto. Mas o texto com todas as letras, lendo 27 e 28, qual a condição da esperança daquela mulher? Era a primeira esperança? Era a segunda esperança? Não, era a última. Ela jogou tudo, foi tudo ou nada. Ou dá ou desce, ou vai ou racha. Foi a última. Ela correu risco de vida. Ela sabia, eu estou impura. Vou tocar ele, vai ficar impuro. Vamos nós dois apedrejados. Mas a perseverança daquela mulher foi tão grande que ela acreditava mais do que ser apedrejada, ou ela ou a Jesus. Ela acreditava na cura. Isso foi uma ação sobrenatural. Ela recebeu uma fé de Deus ali fantástica. Por causa de quê? Da sua coragem, da sua perseverança. Então, segundo tópico, sua última esperança. Olha o verso 28, já falei, né? Se tão somente tocar nas suas vestes. Então ela queria minimizar o problema o máximo que possível. Ela queria minimizar, porque ela sabia, se eu tocar no corpo dele já era, é na hora, bum, vou ser apedrejada ele também. Mas se eu tocar tão
somente. Estão prestando atenção nessa expressão do texto? Se eu tocar, tão somente. A fé daquela mulher foi tão grande que ela pensou, isso é sério, gente, isso é sério, não estou criando uma ideia, o texto está me dizendo isso, porque ela já sabia, estou impura, se eu tocar o corpo ou o fio de cabelo de Jesus, ele vai ficar impuro, mas para minimizar o problema, eu só vou tocar a veste, só a veste, e ela tocou filactério, que loucura, gente, e ela foi curada, porque a fé dela, a perseverança dela, e aonde ela tocou? Na borda do vestido, aonde estavam os filactérios, onde estavam os pedacinhos da lei de Moisés. E o verso 29. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo já está curada daquele mal. Aí no verso 30, que não é o objeto da nossa investigação, né? E logo Jesus, conhecendo que de virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou, olha só, nas minhas vestes? Jesus sabia que alguém tocou na orla do seu vestido. Porque a virtude, o poder, vamos usar de uma forma um pouco vulgar, vazou por ali. Não vazou do corpo. Que é uma coisa maravilhosa. Não sei se vocês estão percebendo a riqueza que o texto nos apresenta. A gente lê assim o texto por cima e a gente, ó, não está aí com a hora do Brasil. Mas quando você começa a observar o texto, opa, o texto está me revelando um negócio fantástico. E aí entramos para o terceiro tópico. Primeiro tópico, suas decepções, versículos 25 e 26. Ou suas grandes decepções. Segundo tópico, sua última esperança, versículos 27 e 28. E como fecha essa história? Aí seria o terceiro tópico. Ela é apedrejada? Jesus é apedrejado? Ela não consegue nada? Como é que fechamos aí? O último tópico, o terceiro tópico. O que aconteceu? Eu não acredito. O texto já está falando tudo. Podemos resumir em 2 palavras em relação àquela mulher. Não acredito. Sua fé a curou. Como resumimos isso em 2 palavras? 2 palavras. Atitude que cura? Vitória 2 palavras. completa. O que ela obtém no final da história? Ela obteve alguma Cura. coisa. Virtude. A cura, mas vamos traduzir em outras palavras, em 2 palavras, que fecham tudo. Transformação completa. Sua vitória. É. Isso não foi uma vitória ou não? Eu estou errado. Isso foi uma vitória enorme. Alô, alguém está percebendo? Sua vitória. E essa vitória está no verso 27. Por que uma vitória? Ela venceu a multidão. Ela venceu o medo de ser apedrejada. Tocou na orla do vestido de Jesus. Alguém está entendendo, gente? O texto está falando tudo. O texto já está nos ensinando, nos revelando tudo. A questão é que nós, né, muitas das vezes, lemos o texto assim por cima e esquecemos de olhar os detalhes. Os detalhes. Deixa eu dar aqui uma recomendação. Eu já fiz isso nas outras aulas, eu vou insistir um pouquinho. Todo texto, quando você analisá-lo, se a princípio você não conhecer, ou não, você não é obrigado, entenda-me bem, a conhecer o pano de fundo histórico, social que o texto apresenta. Mas quando você monta uma mensagem, um esboço para pregar, para ensinar, você é obrigado a investigar, a estudar o que está por detrás da história que apresenta-nos aquele texto. Alguém está me acompanhando aqui, gente? Alguém está me acompanhando? Eu sou obrigado, se eu estou usando um texto, ou melhor dito, um sermão textual ou expositivo,
Qual é o objetivo? Se eu conheço um pouquinho as regras de homilética, eu tenho que explorar ao máximo, eu tenho que tirar o suprassumo do texto, porque o foco é o texto, não é o assunto, é o texto. Ainda que eu tire um tema, mas tema, título e texto. Ó, volto a repetir, ó, tô fazendo esses gestos para quando você assistir a gravação, e você não é obrigado a assistir a gravação, tá? Mas se você vai assistir, ó, esse gesto aqui quer dizer que os três têm que estar sincronizados, em plena harmonia. E, consequentemente, os três vão estar dentro da introdução. E a introdução vai ser as partes que nós vamos tirar para os 3 tópicos. Eu vou postar ainda hoje no grupo, se eu já não postei, uma lista enorme. Aí você fica à vontade. Creio que eu já falei disso. Existem coisas que são obrigatórias e existem coisas que são necessárias. Alguém está me acompanhando? Obrigatoriedade e necessidade é exatamente a mesma coisa? Sim ou não? Não. Quando se fala obrigatoriedade, quer dizer, eu sou obrigado. Eu tenho a obrigação de fazer ou de ter certas coisas. Quando eu falo de necessidade, não implica em obrigatoriedade. Então, eu vou colocar uma postagem ainda hoje, de uma lista bem grande, de quase 15, um pouquinho mais de 15 livros. Aí estarão dicionários, comentários e manuais bíblicos e dicionários. Você não é obrigado a comprar nenhum deles, não é obrigado, mas eu sugiro, pela necessidade de conhecimento básico do que os textos da Bíblia nos ensinam. Alguém aqui tem algum comentário bíblico? Que seja um, na sua casa? Um comentário bíblico. Ninguém tem. Vocês vão ter necessidade de ter um comentário bíblico. Isso é necessidade, não é obrigatoriedade, é necessidade. Como, por exemplo, alguém é obrigado a comprar um sapato de $100? Não. Ninguém é obrigado. Mas, às vezes, se tem a necessidade de comprar um sapato de $100. Alguém está me acompanhando? Você tem a necessidade. Vai andar descalço? Não. Porque eu sou obrigado a andar calçado. Do contrário, eu vou machucar os meus pés. Então, vocês vão ter que comprar o sapato do comentário bíblico. E seja um. Eu vou dar uma lista de vários. E seja um. Eu vou dar uma lista de vários dicionários bíblicos. Você não é obrigado. Mas se puder comprar um ou adquirir um, vai ajudar demais. E um manual ou concordância bíblica. Pelo menos que seja um. Ou seja, se o aluno que estuda teologia puder ter um comentário bíblico, um dicionário bíblico, ou em uma concordância, feito. Mas que é, pastor? Estou falando sério. Está feito. Não precisa de muito. Irmã Aline, desculpe, eu vou me dirigir à senhora. A senhora já deu teve tempo de dar uma folheadinha naquela Bíblia arqueológica? Já. O que a irmã achou? Não muito. Sim, mas o pouquinho que a senhora folheou, qual foi a primeira impressão que a senhora teve? Eu preciso ter a opinião sua para eu fazer aqui uma exemplificação com os alunos. No pouquinho que a senhora folheou, como? Eu fiquei impressionada com as histórias, eu fiquei deslumbrada. A senhora observou que ali tem informações que geralmente, a maioria dos cristãos não tem a mínima ideia? Sim, é. A maioria, o pouquinho que a senhora folheou, seja sincera, a maioria dos crentes não tem a mínima ideia do que a Bíblia expõe, correto? Pelo menos na área da arqueologia, né? Porque nossa irmã Aline, ela foi sorteada com a Bíblia arqueológica. Então, a irmã Aline, estou usando como um pequeno exemplo. Ela traz informações que geralmente a maioria de nós não temos acesso e que não temos a mínima ideia quando um texto da Bíblia nos apresenta dentro do aspecto arqueológico. É a mesma coisa que eu estou me referindo a você ter um comentário bíblico. Tudo isso que eu falei sobre esse texto que acabamos de ler, você descobre como? Num comentário bíblico, ou num dicionário bíblico, ou num manual bíblico. Por isso, eu vou fazer aqui uma postagem longa, aí você fica à vontade. O Amazon te dá condições de ter pelo menos um comentário
de boa qualidade, e todos que vou apresentar são de excelente qualidade, um dicionário bíblico, ok? E uma concordância bíblica. Se você puder ter um de cada um, tá feito. Aí você vai entrar na profundidade dos textos e saber melhor entendê-los e melhor interpretá-los. Mas ninguém aqui é obrigado a fazer isso. Tô dando. Dentro de 2 meses eu vou sortear um comentário bíblico daqueles, ó, caprichado. Aí não, pastor, eu vou esperar então. Então, se você quer esperar, a pessoa, de novo, eu sorteio e cai na irmã Aline, aí vou dizer que é marmelada, aí vou dizer que é Deus que está tendo a filha preferida. Já me aconteceu Não, numa turma. Já me aconteceu numa turma alguns meses atrás. Eu fazia um sorteio e o mesmo aluno, 2 meses depois, é sorteado. Aí eu reclamaram, pastor, isso é marmelada, como é que pode? 2 meses seguidos o irmão levou. Não tem, fala com Deus. Que Deus pegou a minha mão, mas justo o irmão. Fala com ele. Então, irmã Aline, se dentro de 2 meses eu sortear de novo e o comentário cai no seu nome, já deixo bem claro, não vai ser marmelada, não. É Deus que está querendo falar alguma coisa com a senhora. Amém? Vamos então geralmente eu mais sou um. bem abençoada. Graças a Deus, isso é um privilégio. Não é que Papai do Céu tenha filha ou filho preferido. Compreenderam, gente? Agora vamos para a conclusão. Conclusão. A conclusão vai ser fácil. Pai do céu. Vamos lá, vamos fechar essa conclusão. A conclusão 1 tem que estar ligado ao tópico 1. A conclusão 2 tem que estar ligado ao tópico 2. A conclusão 3 tem que estar ligada ao tópico 3. Qual é a palavra que mais nos chama a atenção no tópico 1? Vamos lá. Rápido. Decepções. Qual é a palavra que mais nos chama a atenção no tópico 2? Esperança. Esperança. Nesse caso específico, a última esperança. E qual é a palavra que mais nos chama a atenção no tópico 3? Vitória. Aí, em cima disso, vamos puxar, então, as 3 conclusões. Vamos lá. Conclusão 1. Quem pode me dar aí a conclusão 1? Superando as decepções. Superando as decepções. Perfeito. Pode colocar aí. Evaldo hoje, olha, tomou aquele monster dobrado. Superando as decepções. Nós também podemos colocar um pouquinho mais ampliado, né? Mas a do Evaldo está boa. As decepções muitas vezes ofuscam a nossa vitória. As decepções muitas vezes ofuscam a nossa vitória. A do Evaldo está boa. Superando as decepções. Vamos lá. Conclusão 2, ligado com o tópico 2. Como é que colocamos? Está ligado à última Esperança que esperança. cura? Hum, Porque ficou só a última esperança, esperança que cura. Ela teve fé, correu atrás de Jesus, tocou a borda dele e foi curado. Esperança que a cura. esperança que cura. Está faltando algo. Não está errado, entende, irmão Vitor, mas está faltando algo. É como fosse uma frase que está faltando um pedacinho para dar um fechamento. Tá certo, mas está faltando Jesus, algo. a esperança que Jesus a esperança que cura, talvez? Jesus, a esperança que cura. Tá aí. Podemos usar também Jesus, a esperança que cura. Podemos também usar uma segunda conclusão. As esperanças daquela mulher eram mínimas. Mínimas, mínimas. Era a última, concorda comigo? Era a última, era o cartucho final que aquela mulher tinha que queimar. Então, Jesus, a esperança que cura, corretíssimo, ou as esperanças daquela mulher eram mínimas, corretíssimo. Podemos usar essas duas conclusões. E a conclusão 3 está ligada à vitória daquela mulher, como nós colocaríamos. E já foi falado aqui, uma palavra repetidas vezes por todos vocês. Uma palavra que foi muito enfatizada aqui, ligada com a vitória daquela mulher. Cura.
além da cura, o que impulsionou a cura daquela mulher? Em Cristo Fé. temos vitória. Aí ficou curto demais. Ficou curto demais. O que Em Jesus, impulsionou? em Sim, Jesus sim. temos a cura e transformação impactando todas as áreas da nossa vida. Aí ficou longo. E Ficou longo aí é complicado. e faltou, ó, escute, faltou a alavanca da cura dessa mulher. A Aquela vitória, mulher, não. A vitória foi a solução, foi o resultado final. E a causa? Qual foi a causa daquela mulher? O texto já não me mostra a causa da vitória daquela mulher. Qual foi foi a a fé, causa? Superação? a Atrás da esperança. fé e atrás da superação. Já foi falado. Quero levar vocês a pensarem no texto. Atrás da fé e atrás da superação veio uma alavanca, a chamada alavanca principal. A alavanca principal puxou a fé e a superação, mas antes da fé e da superação veio uma. Qual é essa? Já foi falado aqui. Não Decisão? consegue. Não é a esperança? Perseverança. Perseverança. A perseverança daquela mulher até o fim marcou-lhe uma tremenda vitória. A perseverança daquela mulher até o fim marcou-lhe uma tremenda vitória. Uau! Então fechamos esse sermão. Vamos dar introdução ao próximo. E aí vocês vão, o que nós não terminarmos aqui hoje, vocês vão trabalhar como trabalhinho de casa para fechar. Gente, vocês vão ter 2 semanas. Isso aqui não tem desculpa. Não tem desculpa. Vamos lá. Vamos então ao próximo sermão, cujo tema é o bom pastor. E o texto está em o Evangelho de João, capítulo 10, verso 11 ao 14. Gente, quantos vocês estão percebendo que o sermão textual dá mais trabalho? Exige leitura, observação e conhecimento histórico do pano de fundo do porquê da história. Mas quando eu estudo, investigo, vou lá no fundo, eu vejo uma mensagem tremenda por detrás do texto que nos é apresentado. Quantos de vocês estão percebendo isso? Quantos? É profundo. Os sermões textuais trazem o quê? Profundidade. E vamos ser sinceros, hoje são poucos os pregadores que trabalham com sermões textuais. Volta a bater na tecla. Por quê, pastor? Dá trabalho. Não é só orar e jejuar. É importante orar, jejuar, pedir a direção do Espírito? Claro que é. Nunca vou desmerecer isso. Não podemos desmerecer isso. Mas também é necessário investigação. Indo lá no fundo, para você tirar o supra-sumo. Olha o texto. Evangelho de João, capítulo 10, versículos do 11 ao 14. Irmãos, eu sei que você já leu esse texto em alguma vez da sua vida. Se você não leu esse texto, eu vou conversar com carinho com o seu pastor. Ó, irmão, eu acho que o seu membro não leu esse texto ainda, não. O negócio está complicado. Evangelho de João, capítulo 10, verso 11, 12, 13 e 14. Vou aguardar com que você localize esse texto aí. Evangelho de João, capítulo de número 10, versículos 11, 12, 13 e 14. Todos encontraram? Quer ter certeza que você encontrou?
Perfeito. Vamos então fazer a leitura? Evangelho de João, capítulo 10, versos 11, 12, 13 e 14. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário, e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Vou ler de novo o texto, não é um texto muito longo, mas ele está cheinho de detalhes. Preste muita atenção, esse texto está cheinho de detalhes. E temos que nos esforçar a explorar os detalhes que esse texto nos apresenta. Todo mundo já ouviu falar desse texto? Quantos já ouviram falar desse texto? Quantos? Creio que todos. Mas e os detalhes? E os detalhes? Será que nós temos prestado atenção em olhar os detalhes? Então vamos começar a observar agora. Olha só. De novo, eu vou ler o texto. Eu sou bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. Versículo 13. Ora, o mercenário foge porque mercenário não tem cuidado das ovelhas. 14. Eu sou bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Temos 10 minutinhos para terminar. Em 10 minutos nós terminamos. Eu acredito que em 10 minutos a gente pode fazer bastante coisa. O tema, o bom pastor, está aí. O tema é o bom pastor. O texto já está aí. João 10, do 11 ao 14. Está escrevendo? Já temos o texto, já temos o tema. Agora nós temos que buscar um título que tenha consonância. O que quer dizer consonância? Ligação com o texto e com o tema. Vamos lá, um título. Aí podemos tirar até 3 títulos diferentes, mas, repito, bem ligados ao tema e ao texto. Como poderia ser o título? Jesus deu a sua vida por nós? Jesus deu a sua vida Por amor a nós. nós. Um pouquinho longo. Podemos fazê-lo menor. O bom pastor que cuida de suas ovelhas. O bom pastor. Vamos evitar que o título e o tema tenham palavras iguais. Lembre-se que o tema é o bom pastor. Então seria chover no molhado colocar um título com as mesmas palavras. Vamos evitar, porque por regra não se faz isso. Sim. Jesus conhecido de suas ovelhas. Jesus conhecido de suas ovelhas. Perfeito. Tá aí um título. Jesus, vírgula, conhecido de suas ovelhas. Perfeito, torcida. Parabéns, muito bom. Nós temos que observar os detalhes do texto. Já tenho percebido que vocês, obviamente, alguns, não digo todos, não estão acostumados a observar os detalhes. No sermão textual expositivo, somos obrigados a observar os detalhes. Outro título. Muito bom, Isidoro Sino. Vamos tomá-lo em consideração. O cuidado e o amor de Jesus? Repita, irmã Aline. O cuidado e o amor de Jesus por suas O ovelhas? cuidado e o amor de Jesus. Está aí, outro bom título. Porque esse texto fala do cuidado, não é verdade? E do amor de Jesus. Simples, mas já disse tudo. E esse texto, e esse título, aliás, ele está bem integrado, bem conectado
com o texto. Então, repetindo, o cuidado e o amor de Jesus. Como eu já falei, vamos trabalhar com 3 títulos. Quando eu colocar no rascunho a limpo e postar para vocês, vocês já vão ver. Se bem que eu só vou postar quando tiver já todo preparado o sermão, ou o esboço de sermão. O meu título é Suprindo as Urgentes Necessidades. Porque se você analisar bem esse texto, ele fala de Jesus suprindo as necessidades mais urgentes que nós possamos ter. Então, temos aí 3 títulos: Suprindo as Urgentes Necessidades, Jesus conhecido de suas ovelhas. Sim, irmão Marcos, diga. A necessidade da intimidade com Jesus. Olha, a necessidade da intimidade com Jesus. Olha, irmão Marcos, não vou deixar para fazer isso, não. Quarentinha. Valentim, acertou. Não tem um detalhe, quem não chora não mama. O irmão Marcos estava ali quietinho, né? Ele vai dar uma choradinha, nem que seja no final, chorou bonito. Valentinha. Ô, irmão Marcos, não se assuste quando o irmão vê a sua nota no final, não, tá? Não se assusta, não. Não é Papai Noel lhe dando bônus de Natal, não. Repita de novo, gostei, repita. A necessidade da intimidade com Jesus. A necessidade com a intimidade com Jesus. Uau, lindo, lindo. Então temos aí 4 títulos. Não é normal, mas o texto dá esta vazão. Vamos lá então na introdução. Vamos ter que trabalhar aqui com uma introdução que diga tudo. Uma introdução que fale tudo. Vamos lá. Nós temos 5 minutos para tentar abrir uma introdução curta, mas que fale tudo. E lembre-se, essa introdução tem que estar em conexão com o texto, com o tema e com o título. Aí vocês vão ter que decidir por um desses 4 títulos. Mas, de qualquer maneira, esses 4 títulos vão desembocar, vão cair dentro do texto, porque o foco é o texto, e ao mesmo tempo no tema. Mas o foco, sem dúvida nenhuma, tem que ser o texto. Minutos. Vamos ver se a gente consegue abrir a introdução. A intimidade com Jesus nos traz a proteção do Senhor para nossas vidas. Mas tem algo... tudo bem. O título faz sentido, mas a introdução tem que ser um pouquinho mais específica em relação ao texto. Vamos lá, rapidinho. Se a gente consegue, agora, lendo o texto. O que esse texto nos apresenta de chamativo? O evangelista João nos apresenta algo que muito nos chama a atenção. A fragilidade do homem? Não necessariamente. Lê o texto de novo. Jesus, o verdadeiro pastor. Começou bem, irmão Ednilson. O genuíno cristão, ele busca a intimidade com o Senhor e ele recebe a proteção do Senhor. Ok, isso é a consequência. A causa, irmão Ednilson já falou. Repete, irmão Ednilson, a sua abordagem inicial. Jesus, o verdadeiro pastor. Excelente. Se Jesus é o verdadeiro pastor, então vamos raciocinar juntos. Isso quer dizer que existem outros pastores que não são verdadeiros. Concordam comigo? Se os outros, ou se existem outros que não são verdadeiros, eles são o quê? Falso. Falsos. Começamos por aí. Diferença entre o falso e o verdadeiro. Comece a escrever aí. A diferença entre o falso e o verdadeiro. Ponto. A diferença entre o falso e o verdadeiro. Aí você pode trabalhar agora com 3 frases para ampliar
essa introdução todinha, ela baseado no texto. E o texto, repito, Evangelho de João, capítulo 10, versos 11, 12, 13 e 14. Gente, esse texto é riquíssimo. Rico. Procure ficar em cima dos detalhes. 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 Não escapa nenhum detalhe. Tem muito detalhe nesse curtinho texto. São 5 versículos, mas cada um deles tem detalhes. E muitas das vezes, não prestamos atenção. E aí esses detalhes você vai destrinchá-los e já fazer a introdução. Então, a primeira frase da introdução, a diferença entre o falso e o verdadeiro, ponto. Aí podemos encaixar mais 2 frases. E todas elas ligadas diretamente com os detalhes do texto. Vou repetir. Como então encontramos esses detalhes? Quando eu leio no texto, quando eu enxergo no texto, quando eu vou lá no texto. Então, leia de novo todo o texto. E aí você vai, então, pegar a continuação. Então, qual é o princípio, o pontapé inicial? A diferença entre o verdadeiro e o falso. Já que o irmão Ednilson falou que Jesus é o verdadeiro pastor, então tem pastores que são falsos. O bom pastor, Sim. Sim, diga. o bom pastor cuida das ovelhas e o mau pastor não cuida, né? É por aí, mas temos um pouquinho mais. Porque está faltando a ideia principal que está dentro dos detalhes do texto. O Orsino não está errado. O Orsino não está nada errado. Mas está faltando a ideia principal que o texto nos apresenta. Estão percebendo, gente? A gente tem que explorar esse texto de forma profunda, porém ao mesmo tempo objetiva. Mas o Orsino já deu a pista da segunda frase, que não é necessariamente esta, mas ele já deu a pista, ele já lançou o facho de luz. Tá bom, gente? Vocês vão ter 2 semanas para fechar essa introdução e para desenvolver os tópicos e fazer a conclusão. Meu Deus, vai ficar bonito. Aí, quando você fizer isso, me convida que eu vou ouvir você pregar na sua igreja. Eu vou aceitar Jesus pela segunda vez. Vai ficar bonito. Esse sermão vai ficar bonito. Tô sendo sincero, vai ficar bonito. Vai ficar bonito. Porque ele é um sermão simples, mas que tem um conteúdo que vai falar demais a cada um de nós. Talvez você vai descobrir coisas que nunca ouviu sobre esse texto. E eu lhe garanto, você vai ficar assustado. Como de um texto tão pequenininho você vai descobrir coisas que talvez nunca tenha ouvido na vida. Gente, Deus nos ministrou alguma coisa pela sua palavra nesta noite? Eu pergunto, Deus nos ministrou alguma coisinha? Para você foi alguma coisinha, para mim foi muita coisa. Para mim foi muita coisa, irmãos. Misericórdia. Cada dia mais que eu exploro a palavra de Deus, eu fico, de bocarra não, boca é pouca, bocarra aberta. Eu chego à conclusão que eu não sei nada da palavra de Deus. Vou postar para vocês ainda hoje. Fica ligado, tá? Nas opções, nas listas dos comentários dos livros, eu vou indicar vocês, caso queiram, não são obrigados, pelo Amazon ou pela livraria Jerezim Books. Lembre-se, se você for entrar em contato com a Jerezim Books, você pode entrar no site delas, eu vou postar o site, que está dentro também o telefone. E se você fizer a compra pelo telefone, mencione que é aluno da Academia Bíblica Berea do pastor Luiz Prestes, que eles costumam dar um descontinho. Não sei se alguém já fez alguma compra com eles, tá? Mas dependendo do livro que você adquira, os descontos começam a partir de 10%. E aí vai depender muito do livro que você adquira, mas o desconto por baixo que eles começam a dar são de 10%, alguns dão 15%, dão 20%, e assim vai. Vai depender muito do livro ou da obra que você for adquirir. Meus irmãos, terminamos então, já são 10h05, não podemos mais nos estender. Muito obrigado ao irmão Ednilson pela sua presença, irmão Marcos Tavares. Os irmãos que não fizeram a prova de teologia do obreiro, fiquem tranquilos que eu vou nos próximos dias postar
para os irmãos, né, que eu tenho aqui na minha lista, os irmãos que não fizeram. Deixa eu ver aqui só para conferir. Se não me engano, foi irmão Ednilson, irmão Marcos Tavares, que não fizeram, e o irmão Victor, que não fizeram a prova da teologia do obreiro. Eu vou estar passando um trabalho para Opa, facilitar tem uma coisa o errada aí, máximo pastor. possível. Eu Como? fiz, hein? Eu fiz. Você fez a prova? Tem até a Então, nota aqui hoje. perdão, desculpe, foi o irmão Elton, perdão. Eu coloquei aqui segunda chamada, mas eu errei a linha, desculpe. Irmão Elton, Eu irmão assustei, velho. Elton, irmão Marcos, isso, eu acredito, irmão Ednilson. Então vocês vão receber no privado de vocês. Desculpe, irmão Victor, que eu, inclusive já dei a nota para o irmão. Foi que eu li a linha de baixo. Aqui são muitos papéis, então é normal que à noite eu vejo os gatos de cor pardo. Então, repito, irmão Marcos Tavares, fique ligado aí. Irmão Elton, que não veio hoje, por alguma razão, desconheço, deve estar tendo algum tipo de problema. Irmão Ednilson, né, que eu já vou mandar, então, já para vocês, até no máximo segunda, como muito na terça-feira, as instruções do trabalhinho, né, para facilitar a vida de vocês. Obrigado, irmã Aline, pela sua participação, fantástico a sua inspiração no dia de hoje. Irmão Evaldo, obrigado. Evaldo hoje veio com Monster, né, com energético a todo vapor. O William, que teve dificuldades ali no seu vídeo, né, por alguma razão, tranquilo. Irmão Victor também, obrigado pela sua participação. Damian e irmão Orsino. Vamos agradecer a Deus. Quero fazer a saudação, né, pela saúde da nossa mamãe, da nossa irmã Aline, e também pela nossa irmã Angélica, não é correto, irmão Victor, que vai passar por uma cirurgia, vai ser na próxima semana, correto, irmão Victor? Não, ela já passou pela cirurgia segunda-feira. Passou, está no processo de recuperação, correto. Isso. Então vamos orar pela nossa irmã Angélica Freire. Repita o nome da sua mamãe de novo, irmã Aline, irmã Marlene, irmã Marlene e irmã Angélica Freire, né? Irmã Marlene está num processo, né, que precisa da ação de Deus, né, para que a sua saúde seja completamente recuperada, e também nossa irmã Angélica. Vamos agradecer a Deus e nos apresentando a vida das nossas irmãs. Senhor Deus, obrigado por esta aula, pelo profundo, pelo lindo, pelo rico que aprendemos mais e mais da tua palavra e, sobretudo, entendê-la e interpretá-la corretamente. Continua nos falando, nos ministrando, ajudando, movendo as nossas mentes e corações em prol do amor que temos por ti e que este amor aumente mais ainda pela tua Santa Escritura. Queremos, em nome de Jesus, apresentar a vida da nossa irmã Marlene, a mãe da nossa irmã Aline, nossa irmã Angélica Freire. Senhor Deus, olha pelas tuas filhas que estão passando um processo de saúde, precisam de saúde plena, de recuperação plena. Entra com a tua providência, entra com a tua ação, entra com a tua provisão em um nome de Jesus. Queremos ouvir boas notícias, que a irmã Marlene já esteja completamente, plenamente recuperada, que nossa irmã Angélica também esteja plenamente, completamente recuperada. Queremos louvar o teu nome pela tua ação em trazer plenitude de saúde na vida das tuas servas. Muito obrigado por esta oportunidade. Abençoa, Senhor, esse pequeno intervalo que vamos ter de uma semana. Não teremos na próxima aula aqui, mas voltaremos no dia 11 próximos. Senhor, que o teu Espírito continue mantendo a chama viva do fervor e da perseverança no estudo da tua Sagrada Escritura. Muito obrigado. Despede-nos em paz, dando-nos um restante de quinta-feira abençoados, um fim de semana mais abençoado ainda, e uma semana, 2 semanas que teremos aí à frente, né? Confiando que o Senhor nos alcançará grandes vitórias. Muito obrigado, no maravilhoso e poderoso nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Mais uma vez quero agradecer a você que já nos abençoa a nossa escola com o pagamento da sua mensalidade. Você que já o fez, muito obrigado. Você que ainda não o fez, tem até domingo, dia 30. Passou do dia 30, você pode fazer, mas com a multinha de $10 acrescentado, tá bom? Muito obrigado de coração. Nosso lema para fecharmos tudo: seriedade,
seriedade, compromisso, compromisso, disciplina, disciplina, seriedade, seriedade, compromisso, compromisso, disciplina, disciplina, seriedade, seriedade, compromisso e compromisso, disciplina. disciplina. É necessário que ele cresça É e que necessário que eu ele cresça e eu diminua. diminua. É necessário que ele cresça e que necessário eu que ele cresça. diminua. É necessário necessário que que ele ele cresça cresça e que e eu eu diminua. diminua. E a Deus damos o quê? A honra, a glória e o poder. Deus nos abençoe, ó, no coração de vocês. Excelente final de quinta. Aproveitem essas 2 semanas, tipo vacation. Não deixem de fazer as tarefas. Quero no dia 11 ter a alegria de ver vocês aí, ó, com aquele sermão bonito do bom pastor prontinho, tá bom? Deus os abençoe. Excelente final de dia. Paz do Senhor a todos e obrigado pelo carinho de todos vocês. Muito obrigado. Paz do Senhor. Paz.